Formação de fósseis. A paleontologia é a ciência que se dedica ao estudo dos fósseis. O profissional que segue essa profissão é o paleontólogo. E muita gente, ao ouvir falar em fóssil, logo pensa em dinossauro. E imagina os paleontólogos que fazem trabalho de campo como uma espécie de Indiana Jones, o famoso personagem de filme de aventura. Mas a profissão não é tão popular. O trabalho é desafiador e inclui aguentar frio, calor e chuva, a falta de conforto e as exigências do trabalho físico de caminhar, escavar e transportar fósseis grandes e pesados, movidos pelo interesse em estudar a vida em momentos geológicos passados e encontrar respostas para as perguntas atuais. Os paleontólogos encaram os desafios e saem em busca de fósseis preservados. Aí a gente tem uma imagem dos paleontólogos aí no meio do nada, onde eles ficam fazendo a raspagem do solo para ver se eles encontram alguma coisa relacionada aos fósseis de animal. Aí a gente tem os fósseis são o quê? Restos ou vestígios de seres que viveram no passado distante. E aí a gente tem diferentes tipos de fósseis. Aqui embaixo, ó, a gente vai ter os diferentes tipos de fósseis. Os fósseis, eles podem ser classificados em dois tipos. Os formados por restos de seres vivos e aqueles formados por vestígios indiretos. Como assim? A gente tem, nos fósseis formados por restos de seres vivos, de maneira geral, só há o registro das estruturas mais resistentes, que são dentes, ossos, osso e ponta. As partes moles, como pele, músculo, vasos sanguíneos e vísceras, o que são vísceras? Estômago, intestino, isso são as vísceras. Aí aves dificilmente se fossilizam. Por quê? Porque vão degradar, deteriorar e desmanchar. Já o osso, o dente que é feito de osso e conchas de caracol, de caramujo, de ostra, elas são bem mais resistentes. Então elas conseguem durar milhares de anos debaixo da terra onde são encontradas. São raros os casos de organismos encontrados inteiros, mas há casos de fósseis de alguns insetos conservados em âmbar e um mamute encontrado intacto no gelo da Sibéria. Então a gente tem alguns exemplos de não encontrar pedaços, mas encontrar o organismo inteiro. Eu interrompo, porque a diferença depois no mesmo lugar que o peixe estava lá. O âmbar, que é esse negócio amarelo, ele é encontrado dentro de água, de algum tipo de água, é o líquido de algum tipo de água. Quer falar? Mas, eu fui. Apareceu um sapo na minha casa. Aí eu matei. Eu disse assim, rapaz, eu queria ver o osso desse sapo. Eu deixei ele lá no sol, mas quando o sol estava muito quente, aí a pelezinha dele ficou seca, ficou só o osso. Ele seca porque o sapo ele é muito sensível à calor. Porque ele respira através da pele. Então a pele dele é muito fininha. Aí a gente tem os organismos inteiros, como o âmbar, que é esse líquido que fica dentro das árvores, e eles conservam os animais inteiros.
e fica conforme a imagem que tem ali, e fica o mosquito inteiro dentro dele, porque fica conservado, como se fosse empalhado. E outro exemplo, que também foi comprovado de que vê o organismo inteiro, é o gelo. Foi encontrado um mamute, que é um tipo de elefante antigamente, que nem o filme era no gelo, que tem um mamute, e ele ficou congelado por milhares de anos embaixo da geleira, e esse congelamento fez com que a degradação dele fosse bem devagar. Quase ele estava do mesmo jeito. Pessoal, agora eu entendi o mamute coral, o mamute congelado. Tem uma novela que as pessoas se congelaram, aí um tempo depois acharam elas. E descongelaram e elas estavam horríveis. O exemplo aqui, ó, de uma, por exemplo, de outras coisas que são encontradas são em casos de animais que viveram em zonas de ressecamento rápido. Como assim? Eles deixaram pegadas, essas pegadas se solidificaram por conta do solo que eles estavam passando, e aí às vezes entrou-se camada de areia por cima dessas pegadas e fizeram elas fluírem. Só que o trabalho dos paleontólogos, que foi limpar isso, e acabaram encontrando debaixo, numa camada mais firme de terra, as pegadas de animais ancestrais de milhares de anos atrás. Aí a gente tem também o processo de fossilização. Que aí o processo de fossilização é a forma pelo qual os fósseis chegam ao momento de serem encontrados ainda daquele jeito. Como, por exemplo, se alguém for cavar e encontrar um esqueleto, ele não vai encontrar um esqueleto bonitinho como é na realidade. Ele vai encontrar as costelas assim, certinhas. A coluna vertebral, aí tem a bacia, aí tem o nosso fêmur, aí tem a nossa parte da canela, que são 2 ossos. Ai, meu sapato saiu. E aí tem aqui a parte do nosso tornozelo, que são vários ossinhos. E tem um pé. Os ossos do nosso pé são compridos, porque depois que passa esses ossos, tem os menorzinhos aqui e tem os ossos dos dedos, que é os que se modificam. Ó, esse negocinho aqui, ó. Então, um exemplo, que aqui nesse caso está desse jeito, assim, aqui tem a nossa clavícula também, que é esse osso aqui. Então, aí a gente tem mais ou menos, eu não vou fazer o esqueleto todo, mas, por exemplo, esse desenho, mais ou menos, esse esqueleto, ele não vai ser achado desse jeito. Apesar do animal ele ter morrido e ficado no mesmo lugar, ele não vai ser encontrado exatamente assim. Ele vai ser encontrado separado. Como assim separado? Ele vai ser encontrado, esse aqui provavelmente vai ser encontrado mais torto, pra cá assim, e talvez desgastado. Esse aqui vai ser encontrado assim, talvez não existam mais fininho, alguns do pé também não existam mais, alguma costela esteja quebrada, essa bacia também esteja rompida. Então ele vai ser encontrado todo desgrenhado, todo coxo, todo torto, quebrado. E aí qual é o trabalho dos paleontólogos? E juntar e tentar descobrir o que era aquilo, o que era essa formação. Na próxima aula eu não quero que você perguntar não. Se eu ver, eu vou separar. Hoje eu vou deixar, na próxima aula não. Então, aqui a gente tem essa remontagem que eles fazem, é um dos trabalhos dele. É de caçar, de varrer lá a terra, encontrar os ossos, e na encontrada dos ossos, que às vezes eles são meio perdidos, é reorganizar e descobrir. O que era que foi isso? Aí foi assim, dessa forma, que descobriram os dinossauros. Descobriram que os dinossauros existiram. Foi através de ossos muito grandes. Por exemplo, o tamanho de um osso de um tiranossauro rex. Só um fêmur dele, que é esse osso da nossa coxa, que é, nos seres humanos, o maior osso da gente é o osso da coxa, que é um só, e ele é do comprimento. Ele começa aqui em cima e ele termina
no joelho. Então, o maior osso que a gente tem no nosso corpo. O do dinossauro, o osso dele é mais ou menos bate no meu ombro, no chão, ao meu ombro, um osso do fêmur dele. Meu Deus. Então, imagina a coxa dele é da minha altura. Então, e daí depois vem o resto. Então, quando eles encontraram esse osso desse tamanho, eles disseram, que bicho é esse? E aí eles... Imagina o tamanho do... E como foi que eles descobriram que era? Aí eles foram, por eles acharam um osso, aí eles foram escavando. Eles disseram, se um osso é desse tamanho, esse bicho completo está ocupando muito espaço nesse chão. E aí eles foram catar o chão todinho, varrer, até encontrar mais ossos, foram achando os ossos do braço, que eram pequenos, os ossos do rabo, os ossos do crânio, e aí foram montando, eles não acharam tudo, mas através do que eles acharam, eles conseguiram descobrir o Tiranossauro Rex. Pessoal, o Paulo, eles Calma aí, um de cada vez. Como ele vai quebra-cabeça? Mas eles não colam de volta. Eles só botam onde ficaria cada um. E aí eles guardam esses ossos e alguns deles, como o do Tiranossauro, eles fizeram ossos de mentira para completar os espaços dos ossos que eles não encontraram, juntaram com os ossos de verdade que eles encontraram e montaram, tem um museu dos Estados Unidos do dinossauro, o esqueleto do dinossauro completo. E aí, desse jeito, é através de costuras com fio de nylon, fio de silicone, e vai juntando tudo bonitinho, até formar ele suspenso. Mas esse é um exemplo do que pode ser feito. Só que os ossos normais que são encontrados de outros animais, eles são só arquivados, guardados. E o professor, e a girafa, como ela tem um pescoço grande e o osso dela também? O outro Ela não tem dois ossos, não. É só um. Só um. É a coluna dela. A nossa coluna começa aqui, na altura da nossa calça, e ela vai até aqui. Não faz coluna, não, que Agora posso falar? Pode, cada um tem a sua chance de falar, você só tem que esperar a sua vez. Não é assim que trata os colegas, não é falar. Não deixe mais você falar. Aí eu tava assistindo. Aí eu tava assistindo que ela tem que uma mulher Silêncio. e ela vai pro Canil para levantar os cachorros. Ela foi lá no Canil, aí os cachorros estavam tudo coisado lá. Aí ela deu um saco de um monte de osso de cachorro pra mulher. Não sei como foi que coisa, eu acho que os cachorros morreram e a mulher deixou lá. Pode ser que sim, que eles foram morrendo e apodrecendo até virar só osso. Que acontece isso com seres humanos e qualquer organismo vivo. As partes moles da gente, que são o que as partes moles? Pele, carne, olho, músculo, órgão, tudo isso vai se estragar, apodrecer e desmanchar. O que vai mais demorar para desmanchar? Cabelo, demora muito para desmanchar cabelo, e ossos. Um dia eu tava no cemitério, aí eu vi um túmulo aberto, né? Aí eu fui ver, sabia que ia dar merda que ia traumatizada, mas tudo bem. E tinha tipo um crânio, assim, um negócio que parecia um crânio. Era um cemitério. O cachorro tava aberto. Aqui a gente tem alguns exemplos. E o cachorro tava aberto. Cachorro não, tudo. Um exemplo do processo de Mas fossilização. a pessoa quer, não para de ter. Mas o cachorro tava aberto. Olha, primeiro, olha o que acontece aqui, ó. Elas não fazem nada, gente. Processo de fossilização. Para que ocorra a fossilização, o organismo deve ser rapidamente soterrado, isto é, coberto por sedimento. Como, por exemplo, o peixe. O peixe aqui morreu e ele caiu lá no fundo do rio. Aí os sedimentos, que é o quê? A areia que está aqui em cima, com a água, ela vai caindo direto. Até que chegou um momento dela ficar caindo em cima dele, até cobrir. Aí ele já estava aqui embaixo coberto. Então, a pele dele já não existe mais, já tem mais esqueleto.
mas aí outro peixe morreu, só que tem uma camada de terra entre eles. E o sedimento continua a descer. E agora, ele que foi coberto. Aqui a gente tem uma camada mais nova e uma camada mais antiga. E abaixo dele tem uma camada mais antiga do que a camada que soterrou ele. E aí, o que acontece? Nesse caso, é um exemplo de milhares de anos em que um rio secou. Com o passar do tempo, ó. Foi soterrando, 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 até que não tinha mais água e só terra. E aí, esse processo de movimentação das rochas faz com que, às vezes, o solo ele também não seja mais igual do que ele foi há milhares de anos atrás. Olha como ele era retinho e olha como ele está com o passar do tempo. E aí, o que acontece? Quando vem um paleontólogo, ele começa a limpar esse ambiente. Tira lá com a vassourinha e vai limpando até que ele acha o primeiro osso. Através da altura que ele conseguiu entrar, ele vai saber quantos anos que demorou para poder esse fóssil se utilizar. Se ele for mais fundo e chegar a um nível mais profundo, ele vai encontrar outro osso, e ele de outro animal. E aí ele vai descobrir que tinha um animal ainda mais antigo que morreu naquele mesmo ambiente. E foi desse jeito. Imagine o dinossauro, que é um exemplo de fóssil mais conhecido, que ele já tem milhares de anos. Então, para eles chegarem à profundidade em que tinha um osso de dinossauro, eles foram muito fundos. Foram num ambiente muito fundo, que foi até encontrar um osso. Mas depois que eles entenderam qual a profundidade que eles precisavam chegar para poder encontrar ossos de dinossauro, que era o tempo que eles tinham morrido, eles já tinham uma noção e eles já sabiam. Veja, todos os fósseis dessa espécie de molusco encontrados agora estão na camada do período denominado Eoceno, que são o quê? Cerca de 36 milhões de anos atrás. Então, é uma camada que ele já tem conhecimento. De que, por exemplo, eu vou botar aqui, eu tenho uma camada externa, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. E aí eles encontraram esse fóssil de bivalve nessa camada aqui. Então eles sabem que a cada camada de terra que eles verem modificação, eles vão cavando aqui e ver que na hora que eles chegaram aqui está diferente. Aí eles cavaram e viram que na hora que eles chegaram nesse outro está diferente. Cavaram e viram que está diferente. Cavaram e encontraram o fóssil. Eles já sabem que conforme a quantidade de vezes que eles mudarem de nível, eles vão estar no tempo geológico. E aí eles já sabem que esse tipo de bivalve, ele vai ser encontrado na camada do Eoceno, que é cerca de 36 a 55 milhões de anos atrás. É a mesma coisa com os dinossauros, os ossos de dinossauros. Eles já sabem qual a camada eles vão procurar para encontrar, e quando encontrarem na camada que eles acham que é, se eles acertarem, eles já sabem qual é o período que vai dar. E no caso dos dinossauros, o nome do período é chamado de período Jurássico. Jurássico Park, Jurássico. Exatamente por conta desse nome, que é porque o dinossauro viveu no período do Jurássico. Vai tirar o filme por conta disso. A imagem da próxima página é uma representação hipotética das camadas de rocha sedimentar com fósseis depositados. Os seres vivos com concha amarela ou verde e a estrela azul são espécies que existiram durante todo o tempo de deposição de sedimentos. Então, aí a gente tem esse exemplo aqui, dessa imagem. Que aí a gente vai ter fósseis A, fósseis B e fósseis C. Qual a diferença? Os fósseis A, eles vão ser mais novos. O B vão ser mais antigos
E os C que estão lá embaixo, eles vão ser ainda mais antigos. Então, provavelmente, esses daqui são de um período da Terra, esses daqui são de outro período, e esse daqui é de um período ainda mais distante de milhões de anos. Professor, que bicho aqui. Como é? Que planta esse aqui que parece uma senha? Esse daqui é o tipo de peixe que foi extinto. É o tipo de peixe que tinha uma casca grossa. Professor, será como é que fica o caranguejo? Que é tudo pra comer o caranguejo. Já Esse é comi. o caranguejo. Como Como é que fica? Tem um pedacinho por Dentro dele desmancha, depois que ele morre, a carne dele, que é a parte que a gente come, ela vai deteriorar e desmanchar e vai ficar só a casca. Mas não tem outro pedaço. O caranguejo tem outro. O osso dele é a casca dele. Certo. Então a gente encerra por aqui. Lá no Google Sala de Aula tem atividade dessa semana. A atividade da semana é a mesma de ontem, gente. Vamos olhar aqui, ó. Ó, a atividade que tem. A atividade que tem, a gente tem essa atividade que é para entregar até segunda-feira, que é das questões 1 a 9 da página 12, 13, 14, que ainda está aberta, que é da aula passada. E tem dessa que é a mais recente, que é das páginas 23 a 26 do aula. Ó, e aí, tem o trabalho, que você já sabe o que é. E a atividade, ó, que está programada vai ser liberada hoje. Aqui, ó. Atividade de hoje, ó, para a semana que vem. Questões 1, 2, 5, 6 e 7, páginas 33 a 35. Vai ser liberada agora, ó. Meio-dia. Só no quarto médio. A 1, a 2 e agora a do terceiro médio. Vou dar a chamada ainda. Eu sei que é. Ah, não. A minha. Adson, Larissa, Daniel, Débora, Eduardo, Esther, Francisco, João Vitor, José Daniel, José Matheus, Josiel, Kimberly,